Fez o que eu aprendi fazendo o processo de recrutamento e seleção durante 22 anos da minha vida enquanto psicóloga. Gente, sério, sempre dá um friozinho no estômago toda hora de iniciar um processo seletivo. Sabe por quê? Eu penso o seguinte, é como se fosse um médico, tá? Que ele tem um bisturi nas mãos, que ele tem o poder pela vida de outra pessoa. Daí você diz assim, mas Cleia, o processo de recrutamento e seleção, ele é tão impactante assim? É. Nós mexemos com vidas, com pessoas. Por vezes o candidato, ele está tão desesperado à procura de uma vaga, tem a parte emocional, a parte que fala de valores, do que ele já fez, do trabalho, das competências. Então a pessoa ela está num momento, por vezes, delicado. Então toda vez que nós vamos fazer um processo de recrutamento e seleção, a necessidade da nossa parte de entender quem é a empresa que quer contratar, quem é aquela pessoa que está entrando em contato conosco, quem é essa pessoa, não é só um candidato. Antes de ter um candidato, existe um ser humano que sim, que merece respeito. Então todas as vezes que eu abro um processo seletivo, sim, me dá esse friozinho no estômago, me dá esse pensamento no seguinte sentido. E agora, esse processo? Que Deus me ilumine, que eu consiga ter a sabedoria suficiente para conseguir conduzir esse processo de uma forma justa, ética, que eu consiga realmente entender essa pessoa, que eu consiga levar para dentro da empresa a melhor pessoa possível para aquela empresa. Depois, ao iniciar um processo seletivo, às vezes a gente busca o currículo perfeito, tá? Nossa, eu preciso achar esse profissional que ele desempenhe todas essas funções. Mas eu digo para você, o currículo perfeito não existe, até porque cada pessoa ela está em formação, ela está em aprendizado e antes de tudo mais vale o aspecto comportamental do que o aspecto técnico, porque o técnico ensina-se ao longo do caminho dentro da empresa e aprende-se. Agora o comportamental não. Depois, com o tempo, o nosso cérebro ele vira um computador. Sério, a análise de currículo ela é muito rápida, porque nós já temos o perfil da vaga, aquilo que nós precisamos, e esse processo ele acontece de uma forma muito, até na entrevista. Então eu sempre digo assim, um cuidado que nós temos que ter para não robotizar o processo, no sentido de tornar esse processo tão mecânico. Isso eu já sei que faz dessa forma, tal candidato quando ele se apresenta desse jeito é por isso ou por aquilo. Então a todo momento deixar o nosso lado humano vir à tona para que a gente consiga entrar em contato com outro ser humano, não com um candidato apenas, não com uma pessoa que busca emprego, mas com outro ser humano que tem expectativas, que tem sonhos, que quer fazer a sua carreira, que está em busca de uma oportunidade. Infelizmente, tá? Sempre existe um gestor babaca, falo isso com total tranquilidade, que às vezes quer indicar um parente, quer colocar alguém que não é o perfil mais adequado. Como que a gente lida com isso? Orientação com a empresa, conversa. Nós que somos aqui do RH, sempre a todo momento esclarecendo para a empresa quais são as possibilidades. Infelizmente, nem todas as empresas contam com isso. Então, existe, com certeza. Só que o número de empresas agora com processos sérios muito maior, porque eles começam a visualizar que não adianta colocar qualquer pessoa porque é parente, porque é amigo, que não tem as competências, porque essa pessoa ela não vai desempenhar aquilo que é necessário. Então, cada vez mais nós estamos com profissionalismo dentro das empresas. Sempre tem, no Brasil, gente, lógico que existe a questão do parentesco, isso é real, tá? Mas, além disso, existe também o profissionalismo, existe aquela pessoa que sim, que pode desenvolver a tarefa da melhor forma possível. O candidato sempre pede uma devolutiva ao final. Eu diria assim, que isso seria uma obrigação nossa, que é a do RH, fazermos essa devolutiva para o candidato. Encerrou-se o processo seletivo, nós terminamos. Nem sempre o RH consegue, por via do volume de tarefas que tem, mas eu diria para o candidato, ficou em dúvida, você participou de um processo seletivo? Entre em contato. Sempre pode acontecer vários caminhos, cenários.
Ou o RH pode não te dar um retorno, ou pode te dar um retorno dizendo assim, olha, é o seguinte, nós encerramos o processo, pelo menos você fica com a cabeça livre e diz, posso seguir para um outro processo. Amar o nosso trabalho na área de RH, ele é interessante, nós precisamos fazer isso. Só que mais do que tudo, é necessário ter método, ter organização, ter disciplina. O processo de recrutamento e seleção, ele é um processo de etapas, que se nós não tivermos organização, se perde no meio do caminho e você não consegue. Por isso que alguns RHs não conseguem dar retorno para os candidatos, porque não tem uma metodologia do processo de uma forma assertiva, de uma forma que beneficie. Eu, enquanto selecionadora, a empresa que está contratando e, é lógico, todos os candidatos que entram em contato comigo e o fechamento, quando a pessoa realmente vai ser efetivada dentro daquela empresa, daquela vaga. Acredito fortemente nesse processo de recrutamento e seleção, que nós precisamos dos candidatos, os candidatos precisam do nosso trabalho. Eu sempre digo uma parceria. Então, por um RH mais humano, onde nós possamos fazer um processo seletivo limpo, justo, ético, de muita seriedade com quem nos procura. Amo o RH, por um RH